Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ontem nós tivemos a notícia da soltura do deputado federal Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso em fevereiro, nós já estamos em novembro, portanto, são 9 meses de prisão de um deputado porque ele gravou um vídeo criticando ministros do STF. Durante a sua prisão, Daniel Silveira ficou incomunicável. Não pôde dar entrevista, não pôde usar nenhum tipo de rede social, enquanto que durante a prisão do ex-presidiário Lula da Silva, o maior corrupto do Brasil, ele dava entrevistas, ele podia usar redes sociais, ele ficou em um hotel da Polícia Federal e dizendo ali que estava cumprindo prisão. Daniel Silveira ficou sim numa cadeia, ficou numa prisão incomunicável, e nem os seus advogados sabiam exatamente do que o Daniel Silveira estava sendo acusado, porque os crimes a ele imputados, crimes bem entre aspas, na verdade não são crimes que levariam à prisão. No máximo, os ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam entrar com um processo contra o deputado Daniel Silveira por injúria, calúnia ou difamação, crimes contra a honra, os chamados crimes contra a honra previstos no Código Penal brasileiro. Mas não, o ministro Alexandre de Moraes, ele inovou, ele inventou um mandado de prisão em flagrante. Um mandado de prisão em flagrante. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque possivelmente hoje à noite nós faremos uma live sobre este assunto e eu estarei então acompanhado de um advogado que vai falar mais aprofundadamente sobre este assunto na parte jurídica. Mas o absurdo que foi o deputado federal Daniel Silveira ter sido preso e ter ficado esse tempo todo preso, e agora ele foi solto. Eu vou colocar na tela aqui para vocês a notícia que está lá no G1. Dá uma olhada aí para vocês verem. Moraes revoga a prisão de Daniel Silveira e proíbe deputado de acessar redes sociais. Parlamentar também não poderá se comunicar com outros citados nos inquéritos das fake news e de atos contra a democracia. Silveira divulgou o vídeo em fevereiro com ameaça a autoridades. Então vocês veem que o deputado Daniel Silveira foi solto, mas ele não está em liberdade. Aliás, ele vai estar usando, inclusive, tornozeleira eletrônica. Ele não vai poder usar redes sociais, ele não vai poder falar com ninguém que é citado nos tais inquéritos das fake news, porque agora foram criadas várias frentes de ataque ao governo federal e aos seus apoiadores, como CPMI das fake news, tem os inquéritos das fake news, tem um outro da Joyce Hasselman lá que diz que é pior do que esse outro inquérito ainda das fake news que o Alexandre de Moraes já está investigando. Então eles ficam criando frentes de ataque ao governo e ficam mandando as pessoas para a cadeia, como foi o caso de um deputado federal que tem foro por prerrogativa de função. Então eu sinto saudades, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia. Cadê a ministra Carmen Lúcia com aquela famosa frase, cala a boca, já morreu? Porque o que o Alexandre de Moraes está fazendo é calar a boca do deputado federal Daniel Silveira. Eu tenho comparado essa soltura do deputado Daniel Silveira com você pegar um passarinho que estava preso numa gaiola e falar, eu vou soltar ele, arranca todas as peninhas das asinhas do passarinho e solta. E ele fica ali, o que era mais importante para ele, que era voar, ele não pode fazer. Então, o deputado Daniel Silveira está em casa, é bom? Sim, ele está com a família, mas ele não tem liberdade de ir e vir. Pelo menos é o que diz aqui no G1, que ele está proibido de sair de casa. Eu assisti uma entrevista com o advogado do Daniel Silveira, lá na Jovem Pan, e o advogado dizia que agora ele pode sim ir para a Câmara para exercer o seu mandato, né, presencialmente. Ele pode, inclusive, viajar para outros estados. Foi o que ele disse lá na entrevista da Jovem Pan. Aí eu não sei se o advogado do Daniel Silveira está mal informado ou se é o G1 que está mal informado, se é a imprensa que está mal informada, porque a imprensa, militante como vai estar sempre torcendo para o pior,
para o Daniel Silveira e para todos aqueles que ousarem apoiar o governo Bolsonaro. Porque eles sim são militantes, não são jornalistas. Nós vimos ontem na CNN aquela repórter Daniela Lima, aquela que disse que infelizmente teria que dar notícias boas. A Daniela estava, lamentando o fato do Daniel Silveira ter sido solto. Por ela, o Daniel Silveira ficaria com prisão perpétua. Esse pessoal da extrema esquerda vive falando em liberdade, mas por eles, os opositores a eles, as pessoas que pensam diferente a eles, teriam no mínimo que estar numa prisão perpétua. Alguns deles acreditam, inclusive, que deveríamos ser todos executados, todos eliminados, porque nós somos a pior espécie do mundo. Essa gente não tem espelho em casa para eles olharem no espelho e verem o que eles são. Porque eles deveriam olhar para o espelho enquanto eles pronunciavam a palavra democracia. E depois eles teriam que pegar lá o que é ler o sinônimo de democracia. O que significa democracia? Porque essa gente fala em democracia o tempo todo, mas eu não sei o que é democracia para eles. Eu não sei o que significa democracia para essa gente. Porque por eles nós estaríamos todos presos ou mortos. Essa que é a verdade. Então, meus amigos, é o que eu disse, o Daniel Silveira está solto, mas não está em liberdade. Ele está incomunicável, ele não pode dar entrevista de jeito nenhum, ele não pode usar nenhum tipo de rede social, ele não pode sair de casa, enquanto que o ladrão de 9 dedos, o maior corrupto do Brasil, quando esteve preso, ele estava em liberdade, porque ele só estava ali cumprindo a sua sentença em um quartinho de luxo da Polícia Federal. E lá ele recebia visitas, lá ele recebia repórteres para dar entrevista, ele usava redes sociais. Então ele tinha muito mais liberdade do que tem hoje o Daniel Silveira em casa. Era isso, meus amigos. Como eu disse para vocês, mais tarde, talvez lá para as 20 horas, nós estaremos fazendo uma live. Eu terei aqui a companhia de um advogado e nós falaremos sobre este caso, olhando a parte jurídica disso. Tá? O doutor Danilo, que é advogado, ele vai tratar então sobre essa parte jurídica. E eu peço a vocês que acompanhem então a live às 20 horas, horário aqui do Mato Grosso, às 21 horas, horário de Brasília. E peço a vocês também que, se não se inscreveram ainda neste canal, que você se inscreva e que você não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Fiquem todos com Deus, tchau!